Beleza, galera. Boa noite a todos, tá? Aqui eu tô com duas telas. De vez em quando eu vou estar assim com a cabeça assim meio torta, é porque eu tô olhando o que vocês estão falando aí no chat, tá? É, eu peço que vocês levantem a mãozinha, tá? Sempre que quiserem falar, beleza? Pra gente criar uma ordem aqui, né? Como a turma ela tá um pouquinho grande, então pra não ficar muito bagunçado, tá? Vocês levantam a mãozinha e eu passo a palavra pra você qualquer coisa, tá bom? Fiquem à vontade para falar pelo chat, tá bom? Não tem problema algum se anunciarem pelo chat, certo? Então vamos começar? Iniciar a brincadeira? Então na aula de hoje a gente vai falar aqui, fazer uma rápida apresentação, né? E já começar, para fazer a introdução ao curso, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, né? À primeira aula, a aula inaugural do curso Programação para Todos, do Zero ao Básico. Eu me chamo Danilo, né? Para quem não me conhece, e para quem me conhece também, não vou mudar meu nome, certo? Aí tem algumas das minhas formações. Eu sou licenciado em matemática e bacharel em ciência da computação, né? Os dois cursos eu fiz de forma simultânea, na época ainda podia, né? Aí eu aproveitei e aí fiz os dois. Gosto das duas áreas, né? Mas eu estou em love com a computação, tá bom? Fiz o mestrado também na área, né, em computação na UFC em 2014 e estou com um doutorado em andamento, né, no mesmo curso, tá lá no UFC. Em 2018 comecei a minha jornada como docente, né, como professor universitário na UES, como professor substituto, e no mesmo ano, né, eu ingressei também como professor efetivo na UESP, certo? Até agora tô aqui, né, aliás. Beleza? Então isso é um pouquinho de mim. Em relação ao curso, galera. O curso, ele é composto de encontros online síncronos, né? Como já foi falado aí nas postagens, no formulário de inscrição que vocês viram. E o certificado é de 40 horas, tá bom? E vai ter também um prêmio, tá? O nosso curso também dá prêmios. Eu não dou dinheiro porque eu não tenho dinheiro, né? É complicado. Então, o que eu posso dar é conhecimento para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho como é que vai ser esse prêmio no final do curso para vocês já se prepararem, né? Já saber o que é que vai ser cobrado. Então, os nossos encontros síncronos começam hoje e vai até a sexta-feira da semana que vem, né? Sempre no mesmo horário, no mesmo dia, tá bom? Mesmo horário, mesmo dia não, no mesmo horário. Todos os dias, de segunda a sexta, no mesmo horário, tá? Eu gosto de trabalhar, galera, com um sistema de pontos, tá bom? O que é sistema de ponto, professor? O certificado vai dar de acordo com os pontos que você adquirir ao longo do curso, tá bom? Então, todo dia que você marca sua frequência, a frequência não se preocupe, não precisa perturbar pela frequência, só se eu esquecer, tá? Se eu esquecer da frequência no final da aula, você fala, professor, a frequência, tá bom? Mas não se preocupe, eu quero que vocês relaxem em relação à frequência. Você tá aqui, não se preocupe, tá? A sua frequência vai ser efetivada. Eu confio em vocês. Por acaso a internet caiu, professor, e aí eu não marquei a frequência, você me diz o seu nome, manda o WhatsApp, que eu coloco sua frequência lá. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eu quero que vocês foquem aqui, tá? No curso. É 1 hora, passa rapidinho, tá? E eu quero que vocês atenção full time aqui comigo, tá bom? Então vai ser liberado um link de frequência. E esse link de frequência vai ficar por um tempinho, tá bom? E aí, caso você não consiga colocar a frequência ou esqueceu, é só falar comigo, tá? Que aí eu resolvo. E aí, essa frequência, galera, ele já dá 100 pontos para vocês, tá? Então, vocês já acumulam 100 pontos. Ou seja, se você participar de todos os momentos, até sexta-feira da semana que vem, você já tem 1000 pontos, tá bom? E aí, né? Tem ponto para mais alguma coisa? Tem. As atividades. Todo dia, galera, todo dia eu posto uma atividade, tá? Que é o que vai complementar com a carga horária do curso. Beleza? Como o curso ele é de forma remota, a gente sempre contabiliza o dobro, tá? Por isso que são 10 encontros, 1 hora cada, contabiliza 20 e as atividades suprem a carga horária restante, tá bom? O certificado de 40 horas vai ser dado para o aluno, para a aluna, que tiver no mínimo 1.600 pontos. Então, se você conseguiu no mínimo 1.600 pontos,
vai receber o seu certificado. Sem problema nenhum, tá bom? Ok? Tudo bem, pessoal? Até aí? Tá tranquilo? Ok? Não se preocupem se, por exemplo, professor, precisei faltar. Vocês estão vendo que a gente está gravando, né? Então, a gravação, pessoal, não serve para você faltar, tá? A gravação serve para você rever a aula. Se por acaso a sua conexão caiu por algum problema, por algum motivo, você tem como verificar o restante da aula, tá? Para você não perder o conteúdo. Então, isso daqui é esse esforço que eu faço, que é para você não ficar prejudicado em qualquer situação que possa vir a acontecer, tá bom? Mas não é uma justificativa para você faltar aula. Porém, se você faltar aula por algum motivo, né, que aí não convém o caso de eu dizer quais são os motivos elegíveis, né, cada um sabe de si, você tem como verificar a aula e olhar. E não se preocupe que você vai poder ainda alcançar esses 1.600 pontos, porque as atividades elas têm muitos pontos. E é de acordo com o nível de dificuldade da atividade, mais pontos vão ser dados, tá bom? Então, não se preocupem que vocês não vão deixar de ganhar esses 1.600 pontos por ter faltado um dia aí durante essas semanas, tá bom? Bom? Pronto, sabe? Eu vou liberar um link, tá? Para fazer a frequência, tá bom? Não se preocupem, daqui a pouco eu tô mandando o link para vocês marcarem a frequência, tá bom? Certo? Beleza, galera? E o prêmio, né? Pessoal, é o seguinte, no final do curso, certo? Até o último dia de prazo para as entregas das atividades, eu vou verificar quem obteve a maior quantidade de pontos. A gente vai marcar um outro momento, uma outra aula, que não é uma aula, vai ser um momento de finalização do curso, que não está dentro dessas 10 aulas, tá bom? Onde eu vou fazer a premiação. Então, falar quem foi que ganhou os prêmios e tudo mais, a gente conversar, ter um feedback também em relação ao curso, certo? E aí, quem tiver as maiores pontuações, né, as 5 primeiras maiores pontuações, vai ter a vaga garantida para o curso do próximo semestre, tá bom? Então, vocês viram que foi bem concorrido, né? As vagas tiveram aí 90 inscrições, mais ou menos, né, em média. Quase, um pouquinho acima, e isso em 1 hora, né? Então é bem concorrido. Então quem conseguir a maior quantidade de pontos já está garantido sua vaga da continuação do curso, tá? No módulo 2, tá bom? E aí depois eu vou falar o que é o módulo 2, certo? Então por enquanto, só saiba que vai ter uma vaga garantida na continuação do curso, tá? Tranquilo? Vocês devem ter recebido o meu e-mail, né? E lá no Classroom também tem falando sobre a estrutura do Classroom, né? Como é que funciona o Classroom, como é que eu organizei, certo? Então, lá tem detalhes de como é que está a estrutura. Aqui eu vou só delinear um pouquinho mais, né? Para vocês se acharem no Classroom, tá? Naquela abazinha lá de atividades, tá? Então, o Classroom é o que a gente chama de sala de aula, né? Sala de aula virtual, certo? Lá, pessoal, vão estar todos os materiais do curso, certo? Então, informações gerais, a gente vai ter informativos, os livros, materiais extras, tutoriais, acompanhamento de frequência, entre outras coisas. Eu vou colocar também lá o link de frequência. Então, coisa assim, pessoal, liberou a frequência, você já pode ir no Classroom e acessar por lá, sem problema nenhum. Outra coisa, depois de terminar a aula, o link de frequência vai ficar ativo por 10 minutos, tá? Então não precisa correria para colocar o seu nome aqui durante a aula. Você pode fazer após a finalização da aula, tá bom? Sem problema nenhum. Uma outra novidade do curso é um grupo de Telegram, tá? Então eu criei um grupo de Telegram onde eu vou colocar os links de frequência, os slides, todos os materiais vão ficar por lá. E aí o bom do Telegram é que ele organiza melhor essas mídias, né? E não fica perdido. Então, por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito no WhatsApp é a pessoa entrou depois, aí vai ter que enviar tudo de novo, né? No Telegram não. No Telegram, à medida que você vai entrando, você tem acesso ao que está lá, beleza? Então, por isso que eu comecei a investir um pouquinho no Telegram,
tá? Eu acho que é uma forma mais organizada da gente ver o conteúdo, tá bom? E aí não se preocupe se você não tem Telegram ou não gosta de Telegram. Todos os materiais vão ser postados no Classroom também, tá bom? A única desvantagem em relação ao Telegram é porque no Telegram, de vez em quando, eu faço uns questionários, uns pollzinhos, né, para saber a opinião de vocês em relação a alguma coisa. E aí não dá para fazer no Classroom de forma mais dinâmica, né? Então, recomendo, quem quiser, quem puder, né? Entre lá no grupo do Telegram, também tá um linkzinho lá no Classroom para ele, tá bom? Nossas aulas, galera. Nossas aulas todas vão ser gravadas, tá? E aí a gente vai ter os slides, vai ter alguns vídeos extras que eu vou poder postar também, os links dos códigos que a gente for vendo também vão ficar por lá. E a novidade é que eu estou produzindo uma apostila também para o curso, tá? Essa apostila, como ela está em produção, certo? Eu vou liberando ela conforme a gente for estudando, tá? Então, por exemplo, na aula de hoje já vai ter a liberação do primeiro capítulo. E aí eu peço a vocês, né, que também me ajudem nesse processo. Então, deem feedbacks em relação ao capítulo, se está legal, se não está legal. Deem informações para melhorar esse capítulo que está em construção, tá? E aí a ideia é que no final do curso tenha um material, né, do curso, né, que aí você pode compartilhar com seus amigos, colegas, né, e tudo mais, beleza? Eu vou até colocar com a licença gratuita, né, Creative Commons, que aí qualquer uma pessoa pode pegar, alterar, melhorar, sem problema nenhum. A ideia é divulgar conhecimento, tá? E as nossas atividades, como eu falei, depois de cada término da aula, vai ser disponibilizada uma atividade, tá bom? Então, sempre vai ter uma atividade depois das nossas aulas. Ok? O Sábio está perguntando se a turma já criou um grupo no Zap. Aí é como eu falei, né? No caso, o WhatsApp eu não vou me envolver. Mas se vocês quiserem criar um grupo para ficar a turma e tudo mais, sem problema nenhum, vocês são livres, tá? Você pode postar lá no mural, o link e tudo mais, beleza? Sem problema algum, tá, galera? Vocês podem se organizar. Pronto, a Maria está perguntando quanto tempo para responder a atividade. Maria, usualmente eu coloco um dia para resolver a atividade, né? Ele dá para ser resolvido em 1 hora, no máximo 1 hora, tá? Porém, você pode entregar as atividades até o final do curso e ainda vai ter um prazozinho a mais, tá bom? Então, usualmente eu coloco um prazo a mais de 1 semana a 2 semanas para entrega das atividades, tá bom? Então, não se preocupem se não conseguiu resolver e entregar a atividade no prazo que eu colocar lá, tá? Vocês vão ter um prazo maior para isso daí também, beleza? Isso daí é alterável. A ideia é que, como é uma atividade por dia, a entrega seja no máximo no dia seguinte, com exceção do final de semana que você vai ter 2 dias para entregar, beleza? Para você conseguir no final do curso, né, já tá com a pontuação ok. Mas eu ainda vou dar uma esticada nesses prazos para recebimento, tá bom? Então posso receber depois, sem problema nenhum. Não tem desconto de pontuação também, tá? Então nem se preocupem em relação a isso, não. Mesmo só para organizar, né? Para não ficar no Classroom, ele mostra as atividades pendentes, né? Para não ficar uma ruma de atividades pendentes, eu sempre vou colocar o data limite no dia próximo, tá bom? Só para vocês terem uma noção de como vocês podem executar as atividades, tá bom? Eu imagino que é corrido mesmo, que final de período é fogo no parquinho, beleza? Mas não se preocupe não que vai ter um prazo maior após o término do curso, tá bom? Dá certo. Bem, o cronograma do curso, galera, é praticamente isso, tá? A gente vai começar iniciando a nossa jornada na programação hoje. Amanhã a gente vai começar a falar sobre algoritmos e as representações de algoritmos. Falaremos sobre os variáveis e tipos de dados que existem, né, na programação. Como funcionam esses operadores, né, relacionais, aritméticos e lógicos, e que é isso daí, né? Falaremos sobre algumas estruturas de controle, né, entrada, saída de dados, seleção, repetição, procedimentos e funções. Então, tudo isso daí, a ideia é a gente fazer nessas 2 semanas, né? O negócio vai ser doido, mas vai dar certo, beleza?
Observação, galera. O curso, como eu falei, ele é do zero ao básico, tá? Então, aqui realmente a gente vai começar com o básico, tá? Porém, em alguns momentos a gente vai colocar um grauzinho de dificuldade assim ou assado. Porém, a ideia é que cada um vá até o seu limite, tá? Então, a gente vai sempre ter atividades básicas e questões, né, atividades mais avançadas. Não, nada impede de você fazer só o que der, tá? Não precisa tentar fazer tudo. E se não fizer tudo, oh meu Deus do céu, eu não consegui nada. Não. Cada passo é importante, né? Então, vá conforme você sentir que consegue, tá bom? Então, as atividades elas vão ser também bem autoajustáveis, tá? De acordo com o nível de dificuldade e de conhecimento que cada um vai ter, tá bom? Por isso que quero, aliás, que vocês deem feedbacks em relação à apostila, né? Porque a apostila é para ter essa pegada também, de ter nível de dificuldade, de entendimento, só que sempre partindo de uma base comum, para que todo mundo consiga pegar bem, tá bom? E se não estiver pegando bem, se estiver difícil, dá um feedback aí, que aí eu vou tentar melhorar a minha retórica, tá bom? Outra coisa, né? Muita gente me perguntou, professor, qual é a linguagem que a gente vai ver e tudo mais. Pessoal, a linguagem que a gente vai trabalhar durante o curso, né? Daqui para começo da semana a gente vai começar a mexer nela, é o JavaScript, tá? E todas as práticas são feitas no Replit, beleza? Hoje mesmo vai ser liberado tutoriais do Replit para você criar sua conta, mostrando algumas coisas no Replit, tá? Lá em informações gerais, beleza? Então hoje já dá uma olhadinha lá, já cria sua conta, só que a gente não vai começar amanhã isso, tá? Então vou deixar já liberado para que vocês já façam criem a sua conta gratuita lá no Replit, se acostume com o ambiente no Replit antes da gente começar a trabalhar com ele, tá? Então vai ter um material lá chamado Tutoriais Replit. E aí você já dá uma olhadinha lá na ordem, tá bom? Vai ter ó, vídeo 1, vídeo 2. E aí vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Beleza? Mas a gente não vai começar a falar nada de JavaScript hoje, tá? Hoje a gente vai começar com base. Amanhã, base. Terceira aula, ainda estruturando essa base. Depois disso é que a gente vai começar a mexer com o JavaScript, tá bom? Então, vamos acompanhando esse processo, primeiramente, tá bom? De entender essa base comum que a gente vai precisar para construir os nossos programas. A linguagem, galera, ela pouco importa nesse processo, para falar a verdade. O que eu quero que vocês saiam daqui do curso é entendendo de lógica, é entendendo de algoritmo, é entendendo de como trabalhar com essa forma diferente de pensar. Tá bom? Você entendendo isso, qualquer linguagem você consegue fazer os seus programas. Vocês vão ver isso. Tá bom? Beleza. Então vamos iniciar a nossa jornada, né? Então, beleza. Vamos começar primeiramente entendendo, né, o que é a programação e quais são os seus benefícios, tá bom? Bem, uma definição que o Martins, né, colocou acho que é no livro, né? Ou é livro ou um artigo, não estou lembrado agora, mas tá lá, vai ter uma referência. É que programar é uma atividade que pode trazer benefícios para qualquer pessoa, certo? Como pensar de forma lógica, auxiliando nos processos de resolução de problemas. A gente vê o uso, tá, galera, de partes dessa parte de programação, né, em vários contextos, tá? Em vários mesmo, não só relacionados à resolução de problemas, né, mas como na construção de conhecimento. O que a gente chama de pesquisa científica é um exemplo claro disso, tá? Então, a pesquisa científica, o desenvolvimento científico, os trabalhos científicos, eles são todos pautados em cima de uma lógica, de uma estrutura, né? E essa estrutura, ela também tem base relacionada com a programação, beleza? Então, como você vai pensar influencia muito em como
os algoritmos eles são construídos, os programas eles são construídos, né? Porque eles têm uma ordem certa, né? Você começa a entender um problema de forma diferente. Alguém aqui, só fazendo um parênteses rápido, né? Alguém aqui já teve que resolver uma equação de segundo grau na vida? Jordão? Quem nunca, né? A maioria que já está além do ensino médio já sabe, né? No segundo ano, já sabe que a equação de segundo grau já resolveu, né? Então, imagina se você soubesse como fazer um algoritmo para resolver a equação de segundo grau. Aí você pode dizer, professor, mas lá eu aprendi como é que fazia as coisinhas direitinho. Eu vi o que é o A, o B, o C, eu coloquei lá em Bhaskara. De acordo com o delta, eu sabia se era negativo, positivo, se tinha raiz, se não tinha raiz. E aí tu me disse que vai fazer um algoritmo que vai resolver esse negócio que eu suei pra caramba pra entender, né? E aí é o seguinte, galera. Você vai fazer o algoritmo, você não vai pegar ele lá prontinho, feito e usar, tá? É diferente as coisas. Então, eu costumo falar muito que hoje em dia a facilidade às vezes está trazendo mais coisas ruins do que boas, certo? Por exemplo, hoje você tem na sua mão praticamente tudo pronto, né? Tudo ali ao alcance. E muitas das vezes a gente não vai atrás daquele que está ao alcance. A gente ainda espera sentado, né? Espera. Então a gente tem internet aí. Tem acesso a tudo que é informação, boa e ruim. Convenhamos, vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim, né? Mas você tem esse acesso fácil, certo? Eu lembro que quando eu tinha que estudar alguma coisa, não sei se alguém tem da minha época aqui, né? Eu tinha que ir lá na biblioteca do Sesc, né? Procurar naquelas enciclopédias, Barça, certo? Para encontrar alguma informação ali, uma pesquisa que o professor tinha passado, certo? Então eu tinha que me deslocar da minha casa para fazer esse processo todo. Internet, meu Deus do céu, demorou um tempo até eu conhecer o que era esse negócio. E até eu ter em casa, né? Porque ter computador não é sinônimo de ter internet, né? Então, como eu tive o meu primeiro computador, fica uns 2 anos sem internet, depois que eu tive internet, né? Então foi um processo. E aí, o que é que eu observo na minha visão pessoal? É que eu, na época, eu aprendi a pesquisar da forma mais, digamos, a antiga, né? Pode ser dito dessa forma. Mas isso também me ajuda muito a pesquisar da forma atual, certo? Então a gente tem que ser também pesquisadores, a gente tem que aprender a procurar informação, tá? Então aqui no curso, eu não quero de jeito algum que vocês se restringam somente ao que eu vou falar aqui. Procurem outras fontes de informação, procurem outros vídeos, procurem outros professores, procurem outros tutoriais, tá? Nada de se restringir, nada de se limitar, certo? Céu é o limite, tá? Então, podem ir atrás de outras informações sem problema algum, tá bom? Tranquilo. Perfeito. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, galera, é isso. Bora pensar de forma diferente? Bora pensar fora da caixa, tá? Esse é o convite que eu vou fazer para vocês, beleza? Vou falar aqui alguns motivos para você, né? O que é que a programação tem de motivos interessantes, tá? A programação, galera, ela está sendo introduzida na alfabetização como uma disciplina básica. Então, observando essas potencialidades de você utilizar as bases, né, da programação como uma forma de resolver o problema, ela já está sendo colocadas nas BNCCs, né, desde o ensino fundamental. Então, as crianças já estão aprendendo a como trabalhar com programação, tá? Um outro motivo, galera, é a lógica. A gente está observando aqui essa imagem e assim sem entender como diabos que esse trânsito funciona, né? Que lógica esse trânsito aí ele funciona sem ter batidas, pelo menos não batidas aparentes aí nessa imagem, né? Então a lógica, galera, nada mais menos né?
do que trabalhar, né, uma sequência de ações que vai envolver um domínio matemático. Porém, essa sequência de ações ela vai dizer se algo vai dar certo ou se algo vai dar errado. Então, por exemplo, bora pegar esse trânsito aí, né? Que eu acho que deve ser um pouquinho infernal, né? Tem uma lógica aí de movimentação, de sinal que vai abrir, da direção que a pessoa tem que seguir. Se ela fazer isso tudo direitinho, vai dar certo, né? Agora, se não, pode acontecer batidas, colisões, acidentes, beleza? Vai dar errado. Então, existem só dois caminhos para a lógica. Ou vai dar certo, ou vai dar errado. Não existe um meio termo, não existe um talvez. Não é uma lógica fuzzy que a gente chama, não é uma lógica aleatória. Ou vai dar certo, ou vai dar errado. Beleza? Então, a lógica, ela é isso, né? É que a gente fala, mas isso é muito lógico, né? Isso é muito lógico, é porque quando a gente fala isso é muito lógico, a gente está querendo dizer que a sequência de passos está dando essa direção lógica às coisas, né? Um caminho observável e que você tem certeza. Então, isso é lógica. Outra vantagem, né, outro motivo, né, que a gente vai ter em relação à programação é que a gente vai começar a compreender os softwares, as tecnologias que a gente usa diariamente, né? Não sei se vocês, né? Outra pergunta aqui. Quem já desmontou um brinquedo na infância? Ou mesmo nos dias atuais, ainda tem os casos. Mas na infância, quem já desmontou um brinquedo para ver como é que funciona, né? Quem teve essa curiosidade? Eu tive muito. Meus brinquedos já eram tudo acabado, né? Então, essa tal curiosidade, galera, é legal, é massa. E eu quero que vocês tenham aqui também. Sejam curiosos. Então, pega aqui um aplicativo, sei lá, o Instagram aqui. Como é que esse negócio funciona? Acho engraçado da minha esposa, de vez em quando ela fala do Instagram, né? Que ela trabalha também utilizando o Instagram. E ela fala assim, o algoritmo do Instagram bloqueou, não sei o quê. Aí eu começo aqui, o algoritmo do Instagram, né? Porque existe um algoritmo que vai fazer aquilo dali. Não é uma pessoa que está fazendo aquilo, né? Um algoritmo que ele foi programado para fazer uma determinada ação. Para bloquear, sei lá, fake news, para bloquear cenas de nudez, alguma coisa do tipo. Então existem algoritmos que são feitos para isso. Não uma pessoa que vai, uma fake news, banir. Não, existem algoritmos automatizados, né, que vai fazer isso, vai fazer essa ação. Às vezes eles vão pegar em cheio, às vezes não, às vezes vai deixar passar uma fake news, pode acontecer, beleza? Mas a gente entender que existe isso por trás dessas aplicações, né, é legal, é interessante, mas a gente começa a entender as coisas de um outro ponto de vista, beleza? Então, muito motivo legal. E outro motivo, galera, você já programa e não sabe, né? Aí eu peguei aqui uma imagenzinha bastante interessante, que a vida é simples, galera. Você tem um problema? Não se preocupe. Você tem um problema? Tem. Você pode fazer algo em relação a isso? Não. Então não se preocupe. Você tem um problema? Tenho. Pode fazer algo em relação a isso? Sim. Então, não se preocupe, porque você já sabe a solução desse problema. Então a vida é simples, às vezes a gente confunde, a gente que dificulta as coisas, né? Porém, observem, galera, que tudo isso daí é em relação a você, certo? Às vezes a gente coloca muito peso das nossas escolhas, decisões no outro. E isso é um motivo de preocupação, né? Muitas das vezes. Então, aqui, observe que, lógico, vai ter uma parte que cabe a mim, né? Desenvolver bem vocês, o conteúdo, os assuntos e tudo mais. Porém, tem parte que também depende de você, tá? Então, o que depender de mim, vou fazer o possível. Mas também você tem uma parte, uma contribuição nisso, né? Então, parênteses feito, né? Isso daí foi um parênteses bem grandão. Mas o que é que eu tô querendo dizer com essa imagem, galera? Todos nós já enfrentamos problemas na vida e passamos por eles, superamos eles, né? Então, um programa, galera, nada mais é do que ensinar uma máquina a resolver um problema. É isso, tá? Então, eu vou programar, eu vou ter um problema e eu quero que a máquina resolva esse problema para mim de forma mais rápida, mais prática possível. Por que isso, galera? Porque vocês vão ver que um programa,
ele é uma coisa que é uma rotina, né? Por exemplo, lembra quando eu falei da equação de segundo grau? Eu dei um problema para você de equação de segundo grau. Você vai lá, fez a equação de segundo grau. Eu vou dar um outro problema para você. Você vai lá e resolve. Porém, a forma que você resolveu a primeira equação e a segunda equação de segundo grau é a mesma. O que vai mudar é o quê? As variáveis, os valores do A, do B e do C ali, né? Mas tudo você vai resolver da mesma forma. Isso é uma rotina. Então, se você observar um problema como sendo uma rotina, ele pode ser transformado em um programa, tá? E aí você pode resolver 1.000 trilhões de equações de segundo grau utilizando o mesmo programa, porque sempre vai ter aquela mesma rotina, tá? Então, isso é o que a gente vai ver durante o curso. Identificar esses problemas que são uma rotina, né? E como a gente enxerga que isso é uma rotina. E aí é que vai vir a questão do algoritmo, que a gente vai falar um pouquinho amanhã. Então, a rotina é um algoritmo, é uma forma de resolver o problema que a gente vai migrar para um programa de computador. Beleza? Esse é o processo. Vocês podem se perguntar, né? É preciso saber inglês para programar? E a resposta, galera, é simples. Não, não é preciso saber inglês. Porém, quando a gente vai aprender algumas linguagens, é preciso a gente conhecer pelo menos algumas palavras, o significado delas, tá? Essas palavras a gente chama de palavras reservadas, tá? Então, quando a gente for trabalhar com JavaScript, a gente vai conhecer algumas dessas palavras reservadas, beleza? Então, entendendo o significado dessas palavras reservadas, a gente deslancha, sem problema nenhum. Porém, né, bem grandão, se você gostar de inglês e gostar de programação, então uma notícia boa para você é que eu acho que dificilmente você vai ficar desempregado, tá? Galera, uma das vagas que tem mais abertas aí no mercado, né, que tem várias vagas no mercado aí, é na área de desenvolvimento, de programação, tá? Isso não só no Brasil, tô falando a nível mundial, beleza? Então, se você entende bem, consegue se comunicar bem em inglês, gostou de programação e estiver estudando bem mesmo, né, você consegue aplicar, né, em empresas tanto nacionais quanto internacionais, beleza? Que eu acho que é um mercado que ainda por muito tempo vai precisar de gente capacitada, beleza? Então aí uma dica, tá? Para quem gostar de inglês também. É fácil, galera. Eu não vou dizer que é fácil, tá bom? Porque aí vocês podem, depois de me chegar no meio da rua, vai dizer que eu sou mentiroso, né? Não é fácil, tá? Mas eu também não vou dizer que é difícil, beleza? Difícil é o que a formiguinha faz, de levantar 7 vezes o peso dela. Isso aqui é difícil. Eu mesmo não consigo levantar o meu quando eu levanto de manhã. Imagina 7 vezes o meu peso, né? Porém, é um trabalhinho de formiguinha. Beleza? Programar, aprender a programar é um trabalho de formiguinha. A gente vai passo de cada vez. Um passo de cada vez. Passinho de formiguinha, né? Mas desde que você tenha tempo e dedicação para isso, tá, galera? Então você não basta só estar aqui na aula. Não basta só fazer as atividades. Você tem que deixar a sua mente se acostumar a uma nova forma de pensar. Beleza? Essa forma de pensar que eu estou falando, pensar de forma algorítmica, pensar de forma lógica, tá? Pensar de forma lógica, pessoal, significa pensar com base no que eu sei de certeza. Não de achismo, não de certeza, tá? E a gente vai falar muito sobre isso ao longo do curso, tá bom? Nem se preocupe. A gente vai começar a acostumar nossa mente a essa nova forma de pensar, tá bom? Então, sejamos formiguinhas, certo? Vai dar certo. E aí, essa lógica, nessa tal de lógica, o que é essa tal de lógica, professor? Não sei se vocês chegaram a ver, né, durante a vida estudante de vocês, o estudo dos filósofos, né, que alguns filósofos fizeram e tudo mais, né? Então, a lógica, galera, ela foi trabalhada desde o tempo lá de Pitágoras, Aristóteles, Platão, aquela galera lá, aquela galera toda lá, né?
Então, eles utilizaram a lógica, né, como uma forma de formular pensamentos, ideias, construíram teoremas que a gente vê até hoje, o tal do teorema de Pitágoras, né, etc. Certo? Bhaskara, né, equação de segundo grau. Né? Bhaskara, se bem que Bhaskara não foi grego, não, é outra coisa. Viajei. Beleza? E conceitos. Então, tudo isso baseado por lógica, né? Então, a lógica ela é vista como uma forma de corrigir o pensamento. Então, a galera falava lá, tava conversando com um e disse assim, eu falo não sei o que, eu sei o que, eu sei o que. Aí o outro rebatia, né? Não é assim não, tem isso, isso e isso. Aí já desconstruía. Aí o outro vinha lá e conversava de novo. Então, a retórica também, ela era baseada na lógica, né? Na lógica de pensamento. Então, a partir desse momento que eu vou construindo baseado na lógica, ou seja, baseado em fatos, em verdades, eu consigo concluir verdades também, tá? Então, na filosofia, ela era vista como uma forma de por que a gente pensa assim e não de outro jeito, né? Baseado em quê, certo? E aí tem uma frase lá de René Descartes, né, que dizia, penso, logo existo. Então a gente não tem que ter medo nem preguiça de pensar. Bora usar nossa cabeça, tá? Então penso, logo existo. E aí eu vou e reformulo, né? Penso, logo consigo programar. Beleza? Então, a gente vai ver que essa técnica, né, da lógica, ela vai nos ensinar a usar corretamente as leis do pensamento, tá? E a partir de hoje a gente vai começar a fazer uso dela, beleza? Premissas, tá? A lógica, galera, como eu falei, eu disse que é baseada em fatos, né? Fatos são coisas verdadeiras, né? Pensa lá no fato ou fake, né? Fato é verdade, fake é mentira, tá? Só pra alinhar aqui, tá? Então, o que é fato é uma premissa. Tá? Então, todas as premissas, quando a gente for falar aqui durante as nossas aulas, né, são fatos, são coisas verdadeiras. Tá? E essas coisas verdadeiras, elas vão nos levar a conclusões, que, por sua vez, devem ser verdadeiras. Né? Devem ser verdadeiras. Pode ser que a gente conclua algo pensando que é verdadeiro, mas não é, que é o fake. Tá? Então, nossas conclusões também têm que ser fatos. Também têm que ser verdadeiras. Tá bom? Então, eu quero que você pense, de novo, né, as premissas como coisas verdadeiras. Como fatos. Tá? Lembra aí, botando uma imagem, um chartzinho da Mafalda. Né? A Mafalda né, o nome dessa personagem. E aí a Lourinha fala, né? Quando eu crescer, eu quero ter muitos vestidos. E a Mafalda, né, toda inteligentona, diz assim, eu, muita cultura. Se você sair na rua, né, sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. Aí a Mafalda dá umas porradas lá na outra e diz assim, é triste ter que bater em alguém que tem razão, né? Então, de fato, tem razão, né? Não pode sair aí, né, sem vestido. Pode ser preso, certo? Então, isso é uma lógica de pensamento. O que é o fato? O fato é, se eu sair na rua sem vestido, eu vou ser preso. Isso é um fato, é uma verdade. Beleza? A conclusão que eu vou ter disso, né? Se eu sair na rua, eu vou ser preso, é que eu vou, de fato, ser preso. Né? Então, por isso que Mafalda ficou chateada, porque o que ela falou é um fato. É uma verdade. Né? Cultura, ninguém fala nada, né? Ninguém vai prender ninguém por ter cultura ou não, mas sai aí pelado no meio da rua, aí complica, né? Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer, galera, durante a nossa aula, né? O restantezinho da nossa aula. A gente vai começar a organizar o nosso pensamento em cima de algo prévio, que são as nossas premissas, tá? E a gente vai concluir algumas coisas em cima delas, beleza? Bora lá começar? Topam aí, faz esse exercício? Então é o seguinte, eu vou fazer o primeiro exemplo e aí eu quero que vocês vejam se entenderam e aí a gente prossegue para o segundo exemplo. E aí é com vocês, tá bom? Então eu vou colocar aqui do lado esquerdo premissas e do lado direito eu vou colocar conclusões, tá? Essas conclusões, como eu falei, eu vou tirar em cima das premissas, tá? Então, ó, premissas. Primeira premissa,
O livro está no armário. Segunda premissa. O armário está fechado. Que conclusão eu posso tomar disso? Para eu pegar o livro, eu tenho que abrir o armário. E o armário, ele contém pelo menos um livro. Beleza? Então, essas são minhas premissas. Essas são minhas conclusões. Sacaram a ideia? Observem que todas as conclusões que eu tive, né, foram baseadas nessas premissas que eu estou dizendo que é verdade. Então, premissa a gente nem titubeia. A gente já encara que é verdade. Tá bom? E as conclusões a gente vai tomar somente baseado nas premissas. Tá, galera? A gente não pode inventar coisa que não foi falado na premissa. Mesmo que pareçam lógicas. Tá? Mesmo que pareçam lógicas, pra gente, a gente não pode tomar conclusão precipitada. Tá bom? Entenderam a ideia? Sim? Posso botar um exemplo para vocês agora? Antes do exemplo, eu vou fechar mais uma ideia aqui, ó. Eu não poderia dizer isso bem daqui, tá, galera? Não posso pegar o livro, pois o livro está trancado e eu não tenho a chave. Em algum momento foi falado que o armário está trancado? Não, né? Em algum momento foi dito que eu não tenho a chave ou que alguém tem a chave? Também não. Então, isso daqui, galera, a gente não pode chegar a essa conclusão, porque não é baseado na premissa, tá bom? Então, eu quero que vocês observem isso. Premissa e quais as conclusões que a gente pode tirar a partir disso, tá? Então, bora lá. Agora sim. Exemplo 2. Premissas. Eu sou mais velho que João. João é mais velho que José. Que conclusão eu posso tirar em cima disso? O Gleidson colocou: eu sou mais velho do que José. José é mais velho que eu. José é mais velho que eu. Não, eu sou mais velho que João. João é mais velho que José, né? Essa, falando de forma matemática, nós é a lei da transitividade, né? Se A é maior que B e B é maior que C, A é maior que C, tá? A Maria colocou José é o mais novo. Desses três, sim, né? Então a gente tem que amarrar, tá? A gente não pode dizer que ele é o mais novo. A gente pode dizer o seguinte, que José é mais novo que eu. Beleza? Porque o mais novo ficou assim, ó, muito solto, tá? Perfeito, galera. Show. Então eu posso dizer, ó, eu sou mais velho que José, ou também outra forma de falar é José é mais novo que eu, tá? São as duas formas, beleza? Observe, galera, que a gente tem que colocar as conclusões de forma bem amarrada, tá? Bem amarrada mesmo. Beleza? Mas muito bem. Show. É isso aí. A gente já está começando a pensar de forma lógica, entende? Então a gente tem coisas que são verdades, a gente está construindo um novo conceito, um novo fato, tá bom? Bora para mais um exemplo? Ó, desse exemplo aqui eu vou fazer diferente. Vocês vão ler as premissas e eu vou colocar aqui as conclusões. Só que uma dessas conclusões está falsa. Leiam aí direitinho e me digam qual é das conclusões que está falsa. Falarei que a terceira está falsa. Por que a terceira está falsa? Porque vocês estão tão confiantes que a terceira está falsa. Você tem certeza que a terceira está falsa? Tá falso, cara. Tá certo. Muito bem. Tá certo. Perfeito, galera. Tá falso, né? Porque em nenhum momento foi falado que a Maria é filha de José. Em nenhum momento foi falado isso, né? Em nenhum momento foi dito isso. Só estão comparando a altura dos filhos de José com a Maria.
Mas em nenhum momento foi falado aí que José tem uma filha, né? Em nenhum momento foi falado. Perfeito, galera. Muito bom. Show. É isso mesmo. Então, essa informação é fake, né? Não é um fato. Perfeito. Bora para o nosso último exemplo. Agora é com vocês, tá? Não vou mostrar. Vieira e Liane são alunas e alunos, né, deste curso. Né? Aluno e aluna deste curso. Ao final do curso, Vieira e Liane conseguiram ter, respectivamente, 1.800 e 1.810 pontos. Quais conclusões a gente pode tirar a partir disso? É a Liane mesmo. É você mesmo, Liane. Quais conclusões a gente pode ter a partir dessas premissas? Eu quero que vocês coloquem conclusões novas, tá? Ó, Rosemary colocou que Vieira e Liane receberam certificado. Será, Rosemary? Será que eu posso afirmar isso? Vieira colocou, não posso dizer que foram aprovados, não há premissa que garante. Isso, justamente. Não posso dizer que vão ser certificados. Nenhuma premissa falou isso. Observem, galera, que eu falei que eu não posso falar algo, mesmo que seja lógico, que eu já tenha falado antes, mas não está aqui, beleza? Então a gente só pode afirmar em cima do que está aqui. Opa, legal, o Carlos colocou aí uma afirmação válida. Liane tem pontuação maior que Vieira. Fato, tá? Liane tem uma pontuação maior que Vieira. Perfeito. Vieira tem menos pontos que Liane. Liane estudou mais que Vieira. Pode ser também. Beleza? Show. Aliás, não. O do Liane estudou mais que Vieira não é fato. Tá? Por quê? Pode ter acontecido do Vieira ter faltado mais. Porém, ele fez as atividades também. Estudou muito. Né? Então, a gente não pode afirmar essas coisas, não. Vai dar briga isso aí. Beleza? Legal, galera. Então, o que vocês colocaram aí, perfeito. A gente poderia dizer o seguinte, ó, Vieira e Liane obtiveram pontuação quase iguais. Quase iguais. A gente pode dizer que Liane obteve uma pontuação maior que Vieira. Perfeito. Tá bom? Isso que vocês falaram. Agora, a história muda se eu adicionar mais uma premissa. Ó. Se eu colocar essa premissa aí, qual conclusão eu posso tirar agora? Que ambos obtiveram o certificado. Show, galera. Isso mesmo. Que ambos vão estar aptos para conseguir o certificado do curso. Tá? E é o que eu espero, e é o que eu espero para todos vocês também. Beleza? Então, isso é o que eu quero que aconteça. Tá bom? Então, galera, essas foram as referências que a gente utilizou no curso. Tá? Eu espero que ficou legal, ficou interessante, né? Eu vou parar aqui a gravação só para mostrar para vocês um pouquinho do Classroom para quem não entende, né, como é que funciona, onde é que vai aparecer as coisas, ficar claro e liberar as frequências e pontos finais, tá bom, para nossa aula. Beleza? Então, a partir de agora não vai ser gravado. Vou fechar aqui a gravação. Tá bom?